Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma Hora Saudável, um assunto muito refrescante, muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre hidratação inteligente e, como sempre, né, abrindo todas as horas saudáveis, eu sempre gosto de começar com aquele sentimento de gratidão, agradecer a Deus, agradecer as nossas famílias, agradecer a Herbalife, a corporação, pelo apoio, pela oportunidade, pela ajuda maravilhosa na confecção do material e principalmente a você que é cliente da Herbalife, pelo seu comprometimento, pela sua parceria nessa missão de mudar a vida das pessoas, de formar essa comunidade cada vez mais saudável, cada vez com um estilo de vida mais saudável e ativo. É muito emocionante em cada lugar que eu vou, em cada lugar que eu passo, perceber esse carinho de vocês. Então, isso aumenta o nosso compromisso, a nossa vontade de fazer cada vez mais e cada vez melhor. E dito isso, vamos entrar no tema dessa hora saudável. A gente vai falar sobre hidratação inteligente. É muito além da água, né? Qual é o momento que eu sei se o meu corpo está bem hidratado ou não? É ideal esperar sentir sede ou eu tenho que me hidratar antes de sentir sede? Qual é o papel da hidratação no nosso bem-estar, na nossa saúde física, na nossa disposição? E qual é a relação entre hidratação e saciedade? Você já parou para perguntar para o seu estômago: será que eu estou com sede ou será que eu estou com fome? O que que a luz das evidências científicas falam para a gente sobre isso? E as calorias líquidas, será que elas contam também? Será que as bebidas que a gente encontra na rua, nas shopping centers, nos locais que a gente confunde essa sede com a fome. Será que isso entra na contabilidade do nosso balanço energético? E, claro, que para você que é cliente da Herbalife, eu quero finalizar essa hora saudável falando de um assunto que eu sou apaixonado, que é a questão das bebidas funcionais da Herbalife, muito, muito além da hidratação. Então, lápis, caneta, papel na mão, dá tempo de convidar mais uma pessoa e vamos começar entendendo por que que a hidratação é importante. Eu costumo dizer que a hidratação é tão ou mais importante que a nutrição. E dou um exemplo matador. Olha só, a gente sabe que em situações de catástrofe, tragédias, soterramentos, isolamentos, naufrágios, as pessoas conseguem suportar 5, 6, até 7 dias sem se alimentar e sobreviver. Todo mundo já ouviu esse tipo de história. Mas anote aí, do ponto de vista fisiológico, não é possível ficar mais do que 48 horas sem beber água. O nosso corpo realmente não suporta. Então, esse é apenas um dos exemplos de por que que a hidratação é tão ou ainda mais importante que a nutrição. E outro argumento decisivo para explicar isso é que o nosso corpo, assim como o nosso planeta, né? O planeta Terra, o planeta Água é formado de 60 a 70% de água, o nosso corpo também. A gente tem do peso corporal, né? 60 a 70% de água. E a gente tem água no nosso corpo dentro e fora das células. Olha que interessante. Extracelular, a gente sabe a corrente circulatória, o líquido que envolve o nosso sistema nervoso, o líquido produzido pela nossa urina, o sistema linfático. Mas dentro da célula, imagine que a célula é como uma piscininha cheia de água também. Então a água ela é, vamos dizer, o elemento mais abundante no nosso corpo e tem essa função, né, é, essencial, primordial, prioritária de levar os nutrientes para as células, né, através desse
oceano líquido do nosso corpo, tanto fora como dentro das células, é o que permite o transporte daquele nutriente, né? A gente já falou tantas vezes aqui nas horas saudáveis sobre os macro e micronutrientes, né? Proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais, os compostos bioativos, como é que eles chegam lá no meu cérebro, lá no meu fígado, lá no meu rim, lá na pontinha do meu pé, através da circulação e desse, como eu falei, oceano líquido que banha, que inunda as nossas células. Então, a gente tem que ingerir a água, né, para ela chegar em todas as células do nosso corpo, mas para manter esse equilíbrio é importante a gente entender como é que a gente perde, como é que a gente elimina essa água. Urina, né, todo mundo sabe que através da urina o nosso rim vai filtrando o sangue, a gente vai eliminando água por meio da urina. Então, uma boa maneira de controlar a quantidade de líquido que eu estou ingerindo, que eu estou eliminando, é observar a cor e o odor da urina. Mas não é só por aí. A gente perde água pelo suor. Basta lembrar depois de uma atividade física adequada ou de um dia muito quente, como que dá para torcer a nossa roupa, né? E a gente vê a quantidade de água. Durante a noite também, quantas vezes a gente acorda ali com o pijama, com a roupa de cama úmida, molhada. E se alguém não acredita que a gente perde água pela respiração, pega um espelhinho ou a tela do seu celular e expira para você ver a quantidade de água que a gente está constantemente perdendo. Então, mesmo aquela água que eu percebo que eu elimino pela urina, tem uma quantidade que a gente não percebe tão claramente, mas que é importante através do suor e através da respiração. Então, por isso que a gente precisa estar sempre repondo, né? Se eu não repor essa água que eu estou constantemente perdendo. Ah, mas eu não estou urinando e está fresquinho aqui, eu não estou suando. Se você está respirando, meu amigo, minha amiga, você está eliminando água e a gente precisa repor. Por quê? Porque esse desequilíbrio, essa falta de água, causa pele seca, a gente fica cabelo, unhas quebradiços, a pele seca. A gente já falou tantas vezes aqui nas horas saudáveis a questão do movimento intestinal, né? Como além das fibras, do exercício, consumir líquido de forma adequada é importante para o bom funcionamento do intestino. Câimbras musculares. A gente sabe que o músculo, para contrair e relaxar, ele precisa dos eletrólitos cálcio, sódio, potássio, cloro, e isso vai chegar no músculo lá através da circulação. E se a gente está desidratado, pode faltar esses íons, esses eletrólitos no músculo e eles entrarem em cãibra. E olha, a gente já falou sobre isso, eu tenho várias postagens sobre esse assunto. Enxaqueca, dor de cabeça, uma das principais causas é falta de água, né? Às vezes a pessoa vai tomar um comprimido, o comprimido nem chegou no estômago ainda, mas ele tomou aquele comprimido com a água e isso já alivia a dor de cabeça. Então, até para responder aquela pergunta, aquela provocação que eu fiz no início da hora saudável, para não deixar essas consequências de falta de água, de desidratação, se manifestar no nosso corpo, é importante continuar repondo água antes mesmo de sentir sede. Anota aí, você que é cliente da Herbalife, me ajuda a compartilhar essa informação. Sempre que a gente sente sede, quer dizer que já está faltando água no nosso organismo. Então, a gente tem que estar sempre com uma garrafinha, né? Aqui eu estou com a minha bebida, um Liftoff. Antes mesmo de sentir sede, eu já estou me hidratando. E
Olha que pergunta interessante. Eu gosto muito de falar sobre a importância da hidratação com essa imagem. Olha a pergunta que está aí na tela, né? Se nessa situação você está vendo ali aquele aquário poluído, o peixinho não aguenta nem ficar ali dentro, ele já está pulando, né? Esse peixe está doente. O que que a gente faz? Eu vou dar remédio para o peixe ou eu vou tratar ou eu vou limpar a água do aquário? Claro que a questão aqui é limpar a água do aquário. E como é que eu faço, pessoal, para saber se a água do meu aquário, quer dizer, essa água intra e extracelular do meu corpo, está limpa ou poluída? Anota aí aquilo que eu já falei e quero repetir. Observa a cor e o odor da sua urina. Se a urina está muito concentrada, está com uma cor muito escura, se está com um odor muito forte, possivelmente a água do seu aquário está contaminada, está poluída. E a solução para tratar essa água é repor, confiar nos sistemas de eliminação, respiração, suor e a parte urinária pelo rim, e essa água vai ficar limpinha. Então, imagina que o aquário é a nossa célula, né? E para a gente estar com esse ambiente limpo, livre de toxina, a hidratação é o elemento chave. Então a gente já ouviu falar várias recomendações, né? Todo mundo já ouviu que a gente tem que tomar no mínimo 8 copos de água por dia. Para homens, a gente recomenda bem perto de 3,5 litros, 4 litros de água por dia. Para mulheres, um pouquinho menos, 2 litros e meio. Mas atenção, essas recomendações são muito genéricas e elas precisam ser individualizadas. Por exemplo, uma pessoa que mora no deserto do Saara vai precisar tomar mais água do que uma pessoa que mora numa região fria. Um atleta, um trabalhador, um lenhador cortando lenha na floresta vai precisar muito mais água do que uma pessoa sedentária que está trabalhando no ar-condicionado. Vocês concordam comigo? Então, assim, ó, outra vez eu quero passar essa imagem, né, de não esperar sentir sede para tomar água. E outra questão importante é observar a cor e o odor da urina para saber se aquela quantidade, né, que você está tomando é o suficiente. Quando a urina está clarinha, quando a urina está com, a gente chama o odor sui generis, né, com aquele odor adequado, que é bem discreto, eu estou bem hidratado. Se isso não está acontecendo, a gente precisa se hidratar melhor. Então, olha só, uma outra questão que a gente ficou de conversar nessa hora saudável, que eu espero que vocês estejam gostando tanto como eu estou gostando de compartilhar essas informações com vocês, é a questão das calorias nos líquidos, né? Às vezes a pessoa confunde fome com sede, às vezes a pessoa confunde estar saciado com sentir sede, né? E vai consumir um refrigerante, uma bebida alcoólica, o que a gente chama de cafés gourmets, né? Esses cafés que a gente toma nos coffee shops, aeroporto, shopping center, às vezes a gente prepara em casa, mas que são cafés que têm chocolate, que tem creme, que tem canela, que tem chantilly, né? Uma série de opções. Por exemplo, né? Eu coloquei aqui um café com leite médio, né, que tem aquele cremezinho em cima, pode bem fácil, se preparado com açúcar, chegar ao redor de 130 até 150 calorias. Um copo de refrigerante regular, aquele que não é, controlado no açúcar, ele pode ter de 280 até 300 calorias, bem fácil. Um copo de cerveja, esse copo mais ou menos de 355 ml, que é uma tulipa, ao redor de 220 calorias. Então, olha só, eu tomei um copo de refrigerante para matar a sede, ou eu tomei um copo de chopp com um amigo, mas isso tem que entrar na nossa contabilidade das calorias diárias, por quê? Vocês lembram? Um lanche
né? Um lanche deve ter ao redor de 100, 150 gramas, 100, 150 calorias. Um lanche deve ter ao redor de 100, 150 calorias. Qualquer um desses exemplos que a gente está trazendo aqui para vocês já tem mais calorias que um lanche. Então, olha só, às vezes a pessoa toma aquilo para matar a sede, não se dá conta, e depois no final do dia aquele equilíbrio calórico não fecha, né? Então, aonde que eu vou encontrar essas fontes de água? Onde que eu posso me hidratar? Água, né? E a água mineral ela pode ser do ponto de vista da hidratação, do ponto de vista do controle da sede. Pode ser tanto água com gás ou sem gás, né? Tem muitos mitos aí em relação à água com gás, não tem problema nenhum. O nosso organismo, quando ele chega essa água, ele vai contabilizar como água, independente se tem gás ou não. E a gente adora falar dos chás, né? Porque chá é uma maneira de se hidratar e colocar compostos bioativos para dentro do corpo. Então, o chá verde tem, por exemplo, o chá verde tem antioxidantes, pode ter cafeína, que é um estimulante natural do nosso sistema nervoso, e não esquecer que alimentos, né? Principalmente os alimentos vegetais, as frutas, as verduras, as saladas, têm uma grande quantidade de água, então é uma maneira muito eh, nutritiva, saudável, matar a sede, incluindo, né, na nossa alimentação os alimentos vegetais, os chás e a água, com certeza, né? Então, olha só, baseado em ciência, né? A gente tem ali as referências bibliográficas para a gente entender melhor do ponto de vista das evidências científicas se isso é fome ou se é sede. Em primeiro lugar, é importante entender aquele recado geral que a água é essencial para o equilíbrio do organismo. Então, ela vai atuar desde a digestão, na absorção, até no transporte dos nutrientes. E a água também é importante porque ela regula a temperatura corporal. Se a gente está num ambiente com a temperatura alta, eu perco água pelo suor e aí eu tenho que ingerir água e isso ajuda a controlar a temperatura e o equilíbrio hidroeletrolítico. Olha só. Mesmo com uma desidratação leve, quando eu começo a perder de 1 até 2% do peso, isso já afeta meu humor, sensação de fadiga, dificuldade de se concentrar. No esporte a gente vê isso, né? Um atleta competindo em alto nível, futebol, qualquer modalidade olímpica, esportiva, qualquer desidratação a pessoa já perde a sua performance, né? E anota aí, esses sinais de desidratação que a pessoa sente fadiga, parece que dá uma falta de energia, uma dificuldade de se concentrar. Principalmente pessoas de mais idade têm dificuldade de identificar se isso é sede ou é fome. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, assim, bem transparente, do meu coração para o coração de vocês, é que os estudos clínicos sugerem que, né, ingerir de 300 a 500 ml, água ou chá antes das refeições pode contribuir para essa sensação de saciedade, de plenitude gástrica. Então, olha que dica interessante, né? Se o meu corpo está confundindo ali, será que isso é fome? Será que isso é sede? Eu ingerindo essa quantidade de líquido aumenta a minha sensação de saciedade, né? E aí eu já vou entrar na questão das bebidas funcionais, que eu quero passar o seguinte: se tomando água, se hidratando, eu já consigo melhorar a minha saciedade, imagina se nessa água eu junto dessa bebida que vai ter a água, eu consigo incluir nutrientes que fornecem saciedade, como por exemplo a proteína e as fibras, né? Então, uma bebida, que a gente já vai chamar essa bebida de um nome, que é a bebida funcional, se ela contém proteína, se ela contém fibra, ou se ela pode ter
cafeína também, que vai aumentar a minha sensação de energia, de bem-estar, vai contribuir, além da questão da hidratação, de manter a minha saciedade. E a diferença toda, pessoal, de uma maneira bem simples, é assim: se eu estou saciado, eu consigo seguir um plano alimentar equilibrado. Se eu estou com fome, eu não consigo planejar o que eu vou comer. Se eu estou com fome, eu ataco a comida. Se eu estou com fome, eu entro dentro da geladeira, fecho a porta e como tudo que está ali dentro, né? Então, para apoiar esses momentos, a gente vai entrar no assunto das bebidas funcionais, né? A gente tem as bebidas que fornecem cafeína, como o nosso NRG, que é fonte, é feito com o ingrediente principal é guaraná, fornece até 40 miligramas de cafeína por porção. O Herbal Concentrate, que o ingrediente principal é o chá verde, fornece até 75 miligramas de cafeína. O nosso Protein Powder, né? Cada porção ele oferece 5 gramas de proteína, saciedade, sabor neutro. Eu posso colocar ele em qualquer alimento, no shake, na sopa, numa salada de frutas. E o Fiber Powder, também sabor neutro, e uma porção pode me oferecer até 6 gramas de fibra. Então, com esses ingredientes, eu posso preparar o que a gente chama das bebidas funcionais. O que é uma bebida funcional, pessoal? Eu já expliquei tudo, agora eu só vou, é, de uma forma didática, fechar o conceito para vocês. Uma bebida funcional é uma bebida que, além da hidratação, além de matar a sede, ela tem que ter uma função benéfica para a nossa saúde, ela tem que fazer bem para o nosso organismo, baseado nesses ingredientes que têm ação, fisiológica no nosso corpo. Resumindo, uma bebida funcional, ela tem que hidratar, ela tem que fazer bem, ela tem que ter uma função positiva para a nossa saúde através dos ingredientes que são desenhados para fazer parte dessa bebida junto com a água. E na família de bebidas funcionais da Herbalife, a gente pode distribuir essas bebidas para você se familiarizar, falar com as pessoas que atendem vocês, com a nossa comunidade de distribuidores independentes, para explicar essas possibilidades para vocês. A gente pode dividir isso em quatro grandes categorias: as bebidas funcionais que fornecem energia, as bebidas funcionais que promovem a nossa saúde digestiva, as bebidas funcionais que participam da nossa qualidade, aumenta a nossa quantidade de vida. E, como não podia deixar de ser, que muita gente se interessa, as bebidas funcionais que participam no controle de peso e na composição corporal. Então, eu quero aproveitar essa nossa eh, comunicação através da Hora Saudável para falar um pouquinho sobre cada uma dessas categorias, né? Então, as bebidas funcionais, cujo foco é a energia, olha só, por que que isso é importante, né? Segundo pesquisas feitas aqui no Brasil, 53% das pessoas já acordam, afirmam que já acordam se sentindo cansadas. Isso já é um número espantoso, e eu desconfio que tem gente que acorda se sentindo cansado e tem vergonha de contar para a pesquisa. O que a gente sabe através disso, através da nossa experiência pessoal, é que quase 100%, 98% dos brasileiros relatam algum nível de cansaço, ou físico ou mental. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas, se você se identificou com isso, né? A, talvez a bebida mais da moda da família de bebidas funcionais Herbalife, eu particularmente sou apaixonado, né? O Hype Drink, onde você vai ter o foco do NRG, a energia do Herbal Concentrate,
toda a ciência da energia do liftoff e o CR7, né, que é um, é uma bebida que fornece eletrólitos, fornece carboidrato e fornece vitaminas e minerais. Então, esse conjunto, né, o liftoff, o NRG, o Herbal Concentrate, o CR7, é na minha opinião, a solução para as pessoas que sentem fadiga, que sentem cansaço, dificuldade de foco ao longo do dia. Se você é cliente da Herbalife e já tomou o seu Hype Drink, você sabe exatamente o sabor, a refrescância e a energia. E se você ainda não provou, é, sua vida vai mudar depois que você provar. E a gente tem várias outras opções, né, de bebidas que promovem energia. E eu quero falar um pouquinho sobre a saúde digestiva. Então, a gente já viu a categoria de energia. Quando a gente fala de saúde digestiva, a gente sabe que assim, homens e mulheres, né? É mais presente nas mulheres, mas os homens também queixam de constipação, de dificuldade de movimentar o intestino, má digestão, e isso tudo passa porque a recomendação de fibra diária é de 25 a 30 gramas de fibra por dia. E segundo estudos do IBGE, a média de consumo de fibra do brasileiro é em torno de 15 gramas, ou seja, a gente, né, os nossos irmãos, a nossa família aí na rua consome metade das fibras do que seria recomendado. E isso gera toda essa dor do aparelho digestivo. E a gente tem várias bebidas funcionais, eu coloquei aqui na tela a glutamina, né, da linha Herbalife 24 horas, que além de melhorar a imunidade, melhora o funcionamento do intestino. O Fiber Concentrate Imune, que é fonte de fibra, e também com as vitaminas, principalmente a vitamina C, o zinco, ele ajuda a promover a nossa imunidade. E claro que não podia faltar o NRG para dar mais energia. Eu, particularmente, tomo essa bebida, eu chamo ela do shot matinal. Eu começo o dia, né, da minha oração, da minha meditação, planejamento do dia, é a maneira, a primeira bebida que eu coloco na boca é essa bebida que promove tanto o meu bem-estar digestivo, como coloca a minha imunidade no próximo nível, né? Aqui a gente tem outro exemplo, NRG, Herbal Concentrate e o fibre de uva, pode ser o de manga também, para variar o sabor. Energia, aumenta o metabolismo, melhora foco, concentração, com todo aquele bem-estar digestivo. Já falamos da energia, já falamos da digestão, e é hora de falar da longevidade, envelhecimento com qualidade, quantidade e qualidade de vida. E o dado que eu quero trazer para vocês aqui é de 2022 do IBGE, o censo mais recente do Brasil, e é um dado muito positivo. Hoje no Brasil, ou em 2022 no Brasil, a gente tinha 37.800 pessoas com 100 anos ou mais. Olha que bacana. Hoje já deve ser mais que isso. A grande questão, um bebê que nasce hoje, em 2025, tem uma grande chance de chegar aos 100 anos. A grande preocupação, o grande foco, a grande pergunta é como que a gente vai chegar nos 100 anos? Será que eu vou chegar de bem com a vida, curtindo a minha família, com autonomia, podendo decidir aonde eu quero ir, o que eu quero comer, onde eu quero estar? Ou a gente vai passar esses últimos anos, infelizmente, como muita gente passa, doente, sobrecarregando a família, sofrendo, sobrecarregando a saúde pública? Isso depende muito das nossas escolhas. Quanto antes a gente adotar, a gente se comprometer com o estilo de vida saudável e ativo, melhor vai ser essa jornada, do envelhecimento saudável, né? Então, a gente tem na família de produtos da Herbalife um produto que eu destaco, que você que é cliente da Herbalife já deve conhecer, que é o On Active.
O OneActive tem o que a gente orgulhosamente chama o Smart Complex. O Smart Complex é 9 gramas de proteína de alto valor biológico, 22 vitaminas e minerais, e a luteína e a zeaxantina, que são compostos bioativos que melhoram o funcionamento tanto da visão como do cérebro, que são vitais para a nossa qualidade de vida e autonomia nos anos onde a nossa certidão de nascimento começa a ficar mais amarelada. Lembrar do shake, né, como uma nutrição equilibrada, os suplementos da família de nutrição inteligente da Herbalife, o Extra Cal, o multivitaminas e minerais, o Herbalife Line, todos esses maravilhosos produtos promovendo efeito antioxidante, melhorando a saúde dos nossos ossos, músculos, todas as células, com destaque da visão e do cérebro pela atuação do OnActive. E falando em qualidade e quantidade de vida, essa combinação, né? A creatina, que é a energia, que ajuda a preservar a massa muscular, 95% da creatina absorvida pelos músculos, mas 5% absorvida pelo cérebro. Então, a creatina, além de preservar a massa muscular, ela dá energia para o músculo e ela dá energia para o cérebro, para a mente, junto com o OnActive e junto com o Beauty Booster, melhorando a elasticidade e a sustentação da nossa pele. Então, a gente falou de energia, a gente falou as bebidas funcionais para a saúde digestiva, as bebidas funcionais para qualidade e quantidade de vida. E chegando assim nos últimos 5 minutos da nossa hora saudável espetacular, eu quero falar sobre as bebidas funcionais que participam, que nos apoiam, tanto no controle do peso, como na melhora da composição corporal. Em outras palavras, redução de gordura e preservação e aumento da massa muscular. Então, é claro que a gente vai trazer os dados mais recentes que a gente tem antes da pandemia ainda. Em 2019, a gente já tinha mais de 60% da população adulta brasileira com excesso de gordura corporal. Eu não tenho dúvida que esse número, atualmente é maior do que era em 2019. Naquela época, a gente já tinha aproximadamente 96 milhões de brasileiros adultos com excesso de peso, excesso de gordura, índice de massa corporal acima de 25. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo que a gente não vai estar longe da verdade de falar que mais de 100 milhões de brasileiros hoje adoecem, sofrem por excesso de gordura corporal. E através da hidratação inteligente, através das bebidas funcionais, a gente pode ajudar. Olha essa combinação que tem aí na tela. Para mim é tão familiar porque eu faço isso todos os dias. Eu preparo o shake conforme o rótulo, né? É, 2 colheres e meia do shake, 2 colheres e meia do Nutreve e eu uso o Shape Control todo dia de manhã também, ajudando na minha composição corporal, controle de peso, saciedade, eh, equilíbrio nutricional e o shape control pelo Morosil, pelo picolinato de cromo, ajuda tanto na compulsão alimentar como na melhora da distribuição da gordura na região da cintura. Isso não é, eu acho, eu penso, nós temos estudos clínicos, né, que dão credibilidade, dão evidência científica para isso que a gente está falando. E importante lembrar o papel da proteína, né? Nunca é demais falar que a proteína é o nutriente número um. A Herbalife é uma empresa que entrega muita e ótima proteína para todos vocês, para mim também. Então, além do shake, além do Nutreve, a gente pode enriquecer essas bebidas
Com o pó de proteína, o nosso Protein Powder, a gente pode enriquecer essas bebidas com Protein Crunch. Cada porção do Protein Crunch tem 7 gramas de proteína, então um sabor crocante. Além de colocar no shake, você pode colocar em outras bebidas, você pode colocar numa salada de fruta, por exemplo, e os lanches saudáveis mesmo, que essa hora saudável a gente está falando de hidratação inteligente, além de tomar as bebidas no meio da manhã, no meio da tarde, uma barra de proteína, depois junto com um chá ou com outra bebida funcional. Recomendo muito o Hype Drink para essa hora da tarde. Pode ser e é realmente uma boa sugestão. Então, a gente falou sobre a importância da hidratação, que ela pode ser até mais importante que a nutrição. A gente falou que a gente tem que ficar de olho, não esperar sentir sede para estar se hidratando. A gente está perdendo constantemente líquido, então é importante repor. O preço a pagar quando falta líquido no nosso corpo é muito grande. A gente falou da questão de confundir a fome com a sede. Olho vivo com essas bebidas que têm calorias e parece que a gente vai matar a sede e a gente acaba desequilibrando a balança, né? E como mensagem final para você que é cliente da Herbalife, eu quero que, né, as pessoas prestem muito mais atenção naquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Então, seja um exemplo, né? Beba mais água de forma consciente, dê o exemplo para a sua família, para os seus amigos, para os seus clientes, para pessoas que convivem com você. Entenda, introjete e valorize o papel das bebidas funcionais como um auxiliar do seu estilo de vida, da sua boa nutrição, né? Mostre através da sua atitude que as escolhas simples sustentam grandes resultados, que não é assim, fazer alguma coisa extraordinária, mas é fazer as coisas importantes todos os dias com disciplina e ser um modelo, né? Ajudando cada pessoa a adotar essa filosofia de bem-estar, essa filosofia de nutrição que a gente promove aqui, na Herbalife, na Hora Saudável, no seu convívio com a comunidade de distribuidores, de líderes da corporação da Herbalife. Então, esse estilo de vida tem que ser duradouro, né? Não é uma coisa passageira. Vida saudável é um compromisso para sempre. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma hora saudável, hidratante, refrescante, cheia de energia e espero vocês cada vez mais comprometido, cada vez mais grato por essa parceria nas próximas horas saudáveis. Um beijão, saúde e até lá.